Oi, eu me chamo Victoria Coutinho e esse é o podcast Vivendo com Victoria. No episódio de hoje vamos falar sobre 3 coisas que muitas vezes nos travam: como aceitar o que não podemos mudar, como perdoar pode nos libertar e como lidar com as críticas sem deixar que elas nos derrubem. Esse é um convite para que você se liberte desse peso invisível que às vezes carregamos e passe a viver com um pouco mais de leveza. Então, pegue seu café e se acomode. Vem comigo para essa conversa. Você já parou para pensar em quanto tempo passamos lutando contra situações que não podemos mudar? Ou ficamos revivendo mágoas antigas que só nos prendem no passado? E quando recebemos alguma crítica, como reagimos? Será que conseguimos olhar para elas de forma construtiva ou simplesmente deixamos que elas nos derrubem? Quero compartilhar com você uma história pessoal. Sabe, eu sou a minha maior criticadora e confesso que as coisas não saem sempre como eu esperava. E quando isso acontece, eu acabo ficando remoendo essas mesmas situações por dias. E até mesmo na hora de dormir, eu acabo não deixando a minha mente descansar e acabo vivendo essas situações, sabe? Uma situação recente que aconteceu comigo foi quando eu fui trabalhar de aplicadora de provas. E, lá ninguém tinha me explicado como eu deveria organizar os materiais na hora da entrega. Ninguém me falou, você tem que fazer exatamente isso ou aquilo. E eu fiz o que pra mim parecia mais lógico. Mas ao entregar, o material para a responsável, ela começou a reclamar que estava errado e pediu que eu corrigisse rapidamente. Foi algo simples, que não levou mais de 5 minutos para eu resolver. Tirei de um envelope e coloquei no outro. Porém, eu fiquei remoendo isso por 3 dias. Sim, eu ficava me questionando porque só eu tinha entendido errado. Por que que eu não tinha entendido as instruções que para todo mundo tinham sido tão claras? Mesmo que ninguém havia me explicado que tenha sido realmente a minha primeira vez, eu acabava trazendo essa situação pra mim, que eu tinha cometido o maior erro do universo. E apesar de ser uma situação pequena, pra mim ela tomou uma proporção gigantesca na minha cabeça. Porque no fundo, eu sentia que eu realmente tinha falhado comigo mesma. E essa não foi a única vez. Eu já me deparei com várias situações que eu não alcancei as expectativas que eu mesma havia criado pra mim, e isso acabou me travando. Mas é só quando eu começo a aceitar que algumas coisas não acontecem exatamente como eu quero, é que eu realmente consigo encontrar paz. Uma série que eu recomendo sobre esse assunto é The Good Place. Eu assisti na Netflix, onde a personagem principal, Eleanor, ela passa por um processo de autoconhecimento e aceitação de suas falhas passadas para melhorar como pessoa. A série ela tenta trabalhar essa ideia de aceitar o que não podemos mudar e de como essa mudança interna pode transformar nossas ações no futuro. E um assunto que está intimamente ligado à aceitação e que eu gosto muito de falar é o perdão. Saber perdoar nem sempre é fácil. Muitas vezes associamos o perdão com o outro, como se fosse um presente que estamos oferecendo para quem nos machucou. Mas a verdade é que o perdão tem muito a ver com nós mesmos. Ele é um alívio, um ponto final em uma história que, sem perceber, continuamos revivendo na nossa mente. Eu lembro que quando eu era pequena, sempre que eu brigava com alguém, eu dizia que eu nunca mais ia falar com essa pessoa, que a nossa amizade tinha acabado para sempre porque ela havia me magoado profundamente. Sim, eu era meio radical. Mas, na maior parte das vezes, a saudade acabava falando mais alto e eu acabava esquecendo o que tinha acontecido. Hoje eu consigo perceber que, embora eu tivesse magoada, as minhas palavras amargas, também podiam machucar quem eu amava. E com o tempo entendi que tem um ponto muito importante, assim, sabe? A mágoa que eu carrego, ela não machucava o outro, mas apenas a mim mesma. Da mesma forma que se você carrega uma mágoa
ela não tá machucando a pessoa que te machucou, que te feriu, mas ela tá te machucando. Então, tem uma frase popular que eu sempre ouvi muito em relação a isso, é: quem bate esquece, mas quem apanha não. E por conta disso, muitas vezes acabamos perdendo a nossa paz, enquanto a pessoa acaba seguindo a vida dela. Quando eu comecei a trabalhar o perdão, eu percebi que não se tratava de justificar o que foi feito ou minimizar a minha dor. Perdoar era, antes de tudo, um ato de me libertar mesmo. É como soltar aquela mochila pesada que estamos carregando nas costas, cheias de pedras sem necessidade nenhuma, sabe? Perdoar exige coragem. É olhar para a dor e reconhecê-la. Decidir que ela não vai mais definir quem somos ou como vivemos. Se você está preso a algo que alguém te fez, que tal começar com um pequeno passo? Que tal escrever uma carta? Não precisa enviar, nem realmente mostrar para alguém, mas é só para tirar aquilo que te sufoca de dentro de você, sabe? É muito bom poder escrever tudo o que estamos sentindo e muitas vezes simplesmente acabar jogando fora depois, sabe? Sem a necessidade realmente de mandar alguém ou outra pessoa ter consciência daquilo. Lembre-se que perdoar ele é um processo. Não precisa ser tudo de uma vez. E o importante é apenas dar pequenos passos. Cada avanço, por menor que pareça, ele já é uma forma de se libertar e seguir em frente. E uma série que eu deixo de indicação, que para mim tem tudo a ver com esse tema, é This Is Us. Com certeza é uma das minhas séries favoritas da vida. A série ela explora diversas histórias de perdão dentro da família Pearson, que é composta por um casal perfeito e 3 filhos. Com o tempo, eles têm os seus agregados também. Nessa família, os personagens eles enfrentam grandes dificuldades de perdoar tanto a si mesmos quanto uns aos outros. E o perdão ele é mostrado como um processo longo e doloroso, mas que traz cura e reconciliação. Eu me emocionei em vários momentos de This Is Us, porque é uma série cheia de cenas profundas e impactantes. Mas um dos pontos assim que mais me marcou foi a relação, por exemplo, da Rebecca e da Kate. Para Kate, a mãe sempre foi um retrato de perfeição, o que alimentou muitas inseguranças dela ao longo da vida. Além disso, a Kate sempre sentia que Rebecca, que era sua mãe, dedicava mais atenção aos seus irmãos, que eram o Kevin e o Randall, o que acabou gerando certa tensão entre as duas. Mais tarde, quando a Kate ela se tornou mãe, ela começou a perceber os sacrifícios e as dificuldades que Rebecca teve que fazer, né? E com isso ajudou ela a conseguir perdoar sua mãe e a criar uma conexão mais forte com ela. Quantos de nós não crescemos com ressentimento em relação aos nossos pais? Talvez sentindo que eles não foram perfeitos ou que poderiam ter feito algo diferente. Que a gente será diferente com os nossos filhos, né? Bom, a relação de Kate e de Rebecca em This Is Us mostra que ao amadurecer percebemos que os nossos pais também são humanos, com falhas e inseguranças. Será que está na hora de perdoarmos nossos pais por essas falhas? Afinal, eles também estavam tentando fazer o melhor que podiam com o que tinham. Agora vamos falar sobre as críticas. Ai, as críticas. Só de ouvir essa palavra, você já sente aquele desconforto, né? Porque, vamos ser sinceros, ninguém gosta de ser criticado. É instintivo. Críticas nos colocam na defensiva. Fazem a gente realmente sentir que estão sendo atacados. Eu mesma estou sempre em modo ataque. Segundo meu esposo, claro. Eu não concordo. Mas, será que toda crítica é ruim? Com o tempo eu percebi que não. Quando passei a encarar as críticas com mais maturidade, comecei a entender que ela pode ser dividida em 2 principais tipos. Críticas construtivas, que são feitas com o objetivo de te ajudar, de apontar algo que pode ser melhorado, ou críticas destrutivas, que só têm um propósito: ferir ou desanimar alguém. O segredo está em saber diferenciar qual é a sua crítica.
Um livro que me ajudou muito a entender um pouco sobre isso foi O Poder da Autorresponsabilidade, de Paulo Vieira. Nele, o autor apresenta 6 mandamentos de autorresponsabilidades. E um deles é claro: se é para criticar os outros, cale-se. A mensagem é simples. Se a crítica não tiver um propósito de agregar ou de contribuir, não vale a pena ser dita. Eu gosto de pensar que as críticas construtivas, na verdade, podem ser sugestões de melhoria, oportunidades de crescer, e não algo que realmente vá nos machucar. Por outro lado, sei o quanto é difícil receber comentários negativos, seja no trabalho, seja em casa, seja sobre as nossas atitudes. Eles podem nos deixar tristes, inseguros e até mesmo nos fazer sentir incapazes. Mas, depois de processar esses sentimentos iniciais, vale a pena você parar e começar a analisar com calma. Será que essa crítica ela foi apenas destrutiva, sem fundamento nenhum, que eu não preciso me importar? Ou será que é algo verdadeiro por trás dela? Aquilo que foi dito pode ser realmente uma oportunidade para eu enxergar algo que eu não estava percebendo antes e assim também poder melhorar. Por isso, aqui vão algumas dicas para te ajudar quando você receber uma crítica. Primeiro, respire. Não responda no calor do momento. Dê um tempo para processar o seu sentimento. Depois, pergunta a si mesmo: essa crítica tem fundamento? Posso aprender algo com isso? Se sim, ótimo. Se não, deleta. Se ela for construtiva, use como um mapa para ajudar a entender o que realmente pode ser melhorado e como. Agora, se ela for destrutiva, lembre-se que isso está muito mais relacionado com a pessoa que te criticou do que realmente é sobre você, sabe? O mais importante é não deixar que as críticas definam seu valor. Você não é perfeito e ninguém é. Mas toda crítica, seja ela construtiva ou destrutiva, é uma chance de reforçar a sua confiança e a sua resiliência. Então, no final das contas, aceitar, perdoar e aprender com as críticas são partes de um processo maior, para você ter mais liberdade sobre esse peso que carregamos. É entender que nem tudo está no nosso controle, mas que podemos escolher como reagirmos a partir de determinadas situações. Aceitar não é desistir, é reconhecer o que está fora do nosso controle e usar a nossa energia para focar no que realmente podemos mudar. Perdão é sobre dar liberdade para viver, sem aquelas amarras do passado. E críticas são convites para crescer ou reforçar nossa fé em quem somos. Se você se identificou com algo do que eu falei hoje, tente dar um passo. Talvez seja aceitar algo que não possa mudar, ou perdoar alguém, ou até mesmo rever aquela crítica de uma forma mais leve. Lembre-se, viver é sobre se libertar dos pesos invisíveis. Obrigada por me ouvir até aqui. E se você gostou desse episódio, não se esquece de seguir no Spotify ou de se inscrever no YouTube para acompanhar toda vez que sair um vídeo novo aqui no canal. E caso queira me mandar algo, me mande lá no meu Instagram, Vivendo com Victoria. Nos vemos até o próximo. Tchau, tchau!